Bom dia para todo mundo, obrigado pela presença. Meu nome é Amadeu Amaral de França Pereira Júnior, eu sou médico, formado em 80, sou pediatra de origem, hoje em dia atendo mais adulto até do que criança. Eu cheguei à conclusão que adultos são muito raros, se é que eles existem, então acho que tem uma tendência a ver todo mundo como criança, graças a Deus. E eu queria falar um pouquinho mais sobre arte e medicina e deixar a homeopatia mais para o finzinho. Acho que vocês vão entender por quê. O Chico me deu uma luz agora, quando estava tomando café, que esse curso de vocês está centrado na ideia do encontro. Foi isso que eu entendi, né? Eu acho que este fenômeno do encontro humano é o fenômeno que, em torno do qual gravita a medicina. Isso eu posso ter certeza. Entre arte e medicina, uma das definições médicas sobre a medicina é que a medicina é uma arte que se serve de várias ciências para acontecer. Eu acho essa uma das melhores definições para a gente entender até a dificuldade de exercer a medicina, né? Por que a medicina seria uma arte? Os gregos, eles chamavam arte de tecne, onde vem tecnologia, né? E os gregos são sempre os nossos avós, né, para a gente entender qualquer coisa. E a arte médica, ela começa do jeito que a gente exerce aqui no Brasil, no mundo dito ocidental, ela começa na Grécia mesmo. E o deus da medicina, o deus que amparava os médicos, né, amparava esse trabalho difícil, era o Apolo, né, o deus da música, um dos patronos da arte, né, e das coisas bonitas, da forma, etc. O que não se discute muito, alguns autores discutem, é que quem se contrapõe a Apolo é Dionisos, né? Que é o deus do êxtase, da paixão, né? É um deus que é portador do irracional. Então, por que eu estou falando do Dionísio, gente? Porque eu dei 10 anos, eu fui professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa, não de homeopatia, eu dava aula de propedêutica. Propedêutica é a ciência, a arte de juntar o relato do paciente com o exame clínico e começar a pensar o que você vai fazer, como é que você vai entender, como é que você vai ler, ouvir, cheirar aquele paciente, né? E eu sempre perguntava para os alunos do terceiro ano, depois repetia a pergunta no quinto, para os residentes também, e sempre me surpreendia que a resposta era sempre a mesma pergunta. Que pergunta? O que é patologia? Vocês já ouviram falar o que é patologia, né? Todo mundo me respondia. O que é patologia? Alguém quer responder? Doença. É o estudo das doenças, né? Mas se você for analisar esta palavra patologia, não é o estudo das doenças, não. Isso seria nosologia, o estudo das doenças. Patologia é o estudo do patos. Não dos patos, né? Do patos. Patos em grego é sofrimento. Então, é muito diferente, no meu ponto de vista, né, você estudar o sofrimento humano e estudar as doenças humanas, né? Patos é paixão, né? Quando você está apaixonado, você não sofre? Não? Eu sofro. E muito, né? Sofre quando está apaixonado, sofre quando perde a paixão, né? Então, patos é o sofrer. Então, a medicina teria como um dos seus maiores objetivos lidar com o sofrimento humano, não só com as doenças. Então, acho que isso já amplia um pouco a coisa. Tenho a sensação, né, que a arte também lida com o sofrimento humano, né? E aí é que entra o Dionísio,
e o Apolo para tentar ver alguma coisa. E aí a gente tem a medicina funcionando, acho que um tanto próxima da arte também, né? Alguém quer fazer uma pergunta? Tudo certo por aqui? Bom, das artes na medicina, então, já que a gente está pensando que a medicina é a arte do encontro, o encontro entre um médico, um terapeuta. Eu estou usando o médico porque é a minha experiência pessoal. Então eu vou falar médico, mas estou entendendo qualquer pessoa que atenda alguém que está sofrendo, que procura ajuda, né? Então, eu recebo alguém, eu sou um médico. A palavra médico vem de médium, né? Ou meio, do mesmo jeito que o médium, o espírito, né? É um meio entre algo e outro algo, entre uma dimensão e outra. Então a gente pode entender o médico como sendo um mediador entre a pessoa que o procura e ela mesma, entre a pessoa que o procura e ele mesmo, como pessoa que pode sentir o sofrimento do outro, né? Essas interações todas, elas perfazem o meio, o médium, aonde a prática da medicina deveria acontecer. Hoje em dia existe um esvaziamento, por exemplo, só para vocês entenderem do que eu estou falando, cada vez menos gente procura residência, né, em pediatria, né, as vagas para residência médica em pediatria. Residência que você faz depois do curso médico para se aperfeiçoar. E cada vez menos gente procurando pediatria para fazer. Né? E cada vez menos gente procurando homeopatia para fazer. E a gente se pergunta, por que duas práticas que são fundamentalmente baseadas no encontro, né, na escuta, na confiança, no tempo necessário para praticar isso, por que tem cada vez menos estudantes procurando esse tipo de coisa? O pessoal está fugindo, ou está com medo de enfrentar um encontro. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas práticas médicas, você tem um encontro curto, rápido. Não sei qual é a experiência de vocês aqui com os médicos, né? Mas muita gente reclama que as consultas são curtas, entre o médico e o paciente tem um monte de exame, né? E a escuta mesmo não é muito privilegiada. Não sei se a prática de vocês é diferente, né? A consulta pediátrica é uma consulta que pode demorar muito tempo. A consulta homeopática também pode demorar muito tempo. Por quê? Porque a criança chora, porque a mãe reclama, ou porque o paciente de homeopatia tem mais queixas? Acho que não. Acho que é pelo tipo de escuta que a gente tem que fazer. Escuta é demorada. E esse encontro ele vai acontecendo aos poucos, ele precisa de tempo para acontecer. Imagino que vocês, quando estão no palco, vocês estão querendo interagir. Imagino que vocês também vão buscando alguma coisa, um meio, algo que se constrói na hora. Estou viajando? Não. E isso precisa, às vezes, de tempo ou de algum fenômeno ali em torno do qual aquele movimento vai em direção para um lado ou para o outro. Assim? E para a gente que é médico, a gente nunca sabe o que vai receber na frente. Essa um pouco é a arte. A pessoa pode estar contando uma série de coisas, vai estar contando uma série de coisas, vai colocar ênfase de uma certa forma em algumas afirmações, algumas queixas e não em outras. E a gente tem que estar, né, flutuando um pouco junto com essa pessoa até achar alguma coisa que oriente um pouquinho o nosso próximo passo, nosso movimento. Não sei como é que vocês se formam aqui, mas imagino que seja em torno também de algumas informações, alguns fenômenos-chave. Então essa é a dificuldade, essa é a arte que a gente procura, né, na medicina, da escuta, de cheirar, de ouvir, de ver, de começar a ler as pessoas. Só que enquanto acontece isso,
A gente, médico, também se sensibiliza com um monte de coisa. É difícil eu ouvir uma pessoa que está sofrendo sem eu entrar em ressonância com esse fenômeno. Eu posso entrar em ressonância até um certo ponto para não me perder demais. Isso é o que... Isso não está nos livros, isso não tem exatamente como ensinar. Isso a gente pode praticar, e cada médico, cada pessoa que exerce a medicina vai ter o seu limite. Até que ponto ela pode entrar no sofrimento do outro, até que ponto tem que ficar um pouco longe. Ou aprender, entrar e sair. Por que não pode ficar dentro do sofrimento do outro? Senão você não pode ajudar o outro. Essa é uma arte difícil. Não é uma ciência. Muitas ciências estão ajudando a gente a entender o que acontece nesse fenômeno. Mas ajudam a entender. Estar ali na fogueira é diferente. E para isso a gente teria que ter uma supervisão, né, da nossa prática, desde o tempo de estudante, que está começando a aparecer na faculdade de medicina. Essa coisa da escuta, de estar junto com o paciente, essa arte, né, de estar junto com o paciente, ela é muito importante também porque existe um ideal da medicina de curar as doenças, de acabar com o sofrimento humano. Esta coisa fica cada vez mais forte a partir do iluminismo. Século XVIII, fim do século XVII, começo do século XVIII, o iluminismo ele vai se constituindo, né, depois do Renascimento, e essa vontade de acabar com o lado sombrio do ser humano, né, do sofrer, da ignorância, né? Trazer as luzes para o ser humano, libertar o ser humano de todas as... do lado irracional da existência, na verdade. Esse é o projeto do ministro, do jeito que eu entendo. Isso é uma coisa muito mais forte e cotidiana nos nossos dias do que a gente pode imaginar, né? Porque todo mundo tem a sensação, a fé, a esperança que um dia a medicina vai acabar com todos os sofrimentos humanos. Até os emocionais. Tem remédio para tudo hoje em dia. Mas o que a gente vê hoje, no século XXI, é que existe um número cada vez maior de doentes crônicos. Quer dizer, não morre, né, mas não sabe. Ah, mas vamos esperar mais um pouco, vai ter cura para tudo. Eu escuto isso desde que eu entrei na faculdade. Eu sou um pouco torço para que aconteça com muitas das doenças, mas eu acho que não é bem assim. Por quê? Uma coisa difícil para o médico admitir, mas que a gente tem que admitir, é que o sofrimento humano ele faz parte da constituição do ser humano, da natureza do ser humano. A gente não se torna humano sem o sofrimento. Essa é a impressão que dá. Então, como é que você arranca todo o sofrimento do ser humano e ele continua humano? Não acho possível isso. Não consigo ver isso. Nunca vi. E quando você vê hoje o iluminismo disfarçado de uma série de outras formas, né? Autoajuda, tudo que tira... Você está sofrendo, isso é burro. Não é para você sofrer. Né? É para você fazer as coisas certas que você não vai sofrer. Isso é uma proposta. A mídia vende isso o tempo inteiro. Só você não entendeu ainda, está todo mundo ficando feliz, menos você. É uma coisa estranha. Né? Como se fosse possível isso, ser feliz o tempo todo. E o que é ser feliz? E isso a gente lida o tempo todo com os pacientes do consultório. Parece que eles têm essa sensação, né? Eu também sou paciente, eu falo por mim também, né? Parece que está todo mundo ficando feliz, menos eu. Só que esse sofrer, não sou masoquista e não recomendo o sofrimento como uma prática para as pessoas se tornarem mais humanas. Acho que nem precisa disso. A gente tem sofrimento suficiente no cotidiano, né? Para a gente se constituir como humano. Desde que a gente não fuja dele.
desde que a gente possa incluir este sofrimento na vida da gente. E este incluir do sofrimento, sem ser um masoquismo puro e simples, é algo que a medicina poderia ajudar muitas pessoas. As práticas médicas que incluem essa escuta, que incluem esse acompanhamento de perto dos pacientes, como a pediatria, como a homeopatia, elas são práticas que permitem que você vá junto com o paciente. Você pode não chegar na cura, mas você está junto com ele no sofrimento dele. Isto faz diferença. Porque, por uma alquimia estranha, muitas vezes você suportar um sofrimento, procurando algum significado naquilo, e aceitando às vezes que aquilo não tem muito significado, isto pode mudar um quadro clínico. Isso é uma coisa que a gente acompanha. Eis aí é que entra a homeopatia. A homeopatia é uma prática, uma forma de fazer medicina diferente da alopatia. Os alopatas não gostam do termo alopatia porque eles acham que eles fazem medicina, né? E o resto não sei o quê. Mas dos homeopatas, dos acupunturistas, né, vem esta nova definição, trazer a medicina convencional chamada de alopatia, que é a medicina que está nas farmácias comuns, nos hospitais, nos ambulatórios, né? É a medicina que está aí. E a homeopatia é uma forma um pouco diferente de fazer medicina. Isso eu vou deixar falar um pouquinho depois. Mas, de qualquer forma, esta inclusão do sofrimento, ela é, eu acho que a grande diferença das ditas práticas alternativas em relação à alopatia, à medicina oficial. E você incluir esse sofrimento é um processo de encontro. Porque se o paciente não confia em você, e essa confiança é algo que vai se construir, ela não é dada. Esta construção, esse processo de idas e vindas, de dúvidas, será que isso aqui está certo? Será? Já não é para ter sarado, já não era para ter melhorado. Esse tipo de questionamento, né, que é o que a gente tem quando está doente, querendo se curar, às vezes o mais rápido possível, né, esse é o espaço, né, de idas e vindas para o paciente, para o médico, é o espaço de construção desse encontro mesmo. Eu conheço muitos alopatas, gente que trabalhava em UTI. Eu mesmo comecei minha vida fazendo oncologia pediátrica. E trabalhava com transplante de medula, e depois foi indo, né, para um outro lado. E é difícil, quem sentiu essa prática, essa forma de fazer medicina, né, esquisita, porque a homeopatia é uma coisa muito estranha, muito esquisita. Eu faço há 27 anos que eu tenho consultório e continuo me espantando sempre quando as coisas funcionam.